Olá, estudante, tudo bem? Estamos aqui novamente. Nesse segundo momento, nesse segundo comentário, vamos conversar um pouquinho aí sobre as ferramentas aí mais utilizadas para a coleta de dados. Tá? Para isso, nós iremos falar sobre o questionário, a entrevista e a observação. Tá bom? Já nos conhecemos, eu sou o professor Enoque Teixeira e prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Pessoal, quando a gente fala de instrumento de coleta de dados, a gente está falando de três instrumentos, como eu já falei. O questionário dos três é o mais conhecido, tá? E também o mais utilizado, até mesmo por questões de tecnologia, né? Hoje nós temos aí vários recursos tecnológicos que oferecem a realização de questionários online e o próprio link enviado para os participantes da pesquisa. Então o questionário hoje, ele continua ainda à frente da entrevista e da observação. Então vamos falar um pouquinho sobre o questionário, pessoal. Pessoal, quando a gente fala de questionário, a gente está falando de um conjunto de perguntas, né, que com algumas alternativas bem estruturadas, elas têm a visão de obter ali de alguma maneira alguma informação que seja valiosa junto ao entrevistado. Então, o que é um questionário, professor? É um conjunto de questões formalizadas para a obtenção de informações dos entrevistados. Então, ao falar sobre questionário com vocês, tenho certeza que de alguma forma você já passou por algum questionário, né? Tanto online ou até mesmo presencial. Quando se aplica um instrumento questionário, três são os objetivos específicos. Tá? Representar as necessidades de informação do pesquisador, reduzir as exigências impostas ao entrevistado e reduzir os erros de resposta. Né? Então você vê que esses objetivos eles são aí, essenciais para aqueles que estão procurando um instrumento para buscar dados aí junto com entrevistados. Tá? Quando a gente fala também, pessoal, de um questionário, a gente tem que tomar cuidado, porque não se faz questionário de qualquer forma. Existem alguns exemplos, alguns modelos a seguir, para que você não cometa erros que outros já cometeram. Né? E com o passar dos anos, as pessoas vão acertando, né, o time de fazer um bom questionário. Então, a seguir, eu vou colocar aí alguns tópicos importantes que Malhotta, 2011, ele cita e são interessantes nós falarmos deles aqui. Então vamos lá. Primeiro, especificar a informação necessária. Esse é o primeiro passo. Ou seja, os elementos que compõem o problema da pesquisa, as questões, as hipóteses, ajudam a manter o foco do questionário. A linguagem utilizada e o contexto das questões devem ser familiares ao entrevistado, a fim de se evitar um índice elevado de entrevistas indecisas e sem opinião formada. Ou seja, quando você vai aplicar o seu questionário, você precisa especificar algumas informações necessárias, para que antes de que a pessoa possa preencher, ela veja se ela se adequa àquelas premissas ou até métricas, né, que se chama, para ver se ela consegue estar dentro daquelas métricas ali, para que ela possa responder e ser válido o questionário, tá bom? Segundo, especificar o tipo de método de entrevista. Como os dados serão coletados? Questionários podem ser extensos, complexos, além de incorporar recursos visuais. O método de entrevista pode se pautar em ligações ligações telefônicas, pela internet, pessoalmente ou entre outros. Ou seja, qual vai ser o método que você vai utilizar? Como eu falei, o método mais utilizado hoje é o aplicado via internet. Tá bom, pessoal? É importante você saber disso, até porque se você aplica um questionário virtual, o próprio software vai trazer para você o resultado final aí da quantidade de participantes e todas as estatísticas daquela pesquisa realizada, tá bom? Quando você faz pessoalmente, dá um pouco mais de trabalho. Você vai ter que fazer a tabulação, vai ter que fazer o levantamento, né? Então dá um trabalho maior. Terceiro, determinar o conteúdo das questões individuais. Será que determinada questão é necessária? São indicadas mais questões ao invés apenas de uma? Ou
O que deve ser inserido em cada questão? As questões neutras podem ser úteis para construir uma relação mais próxima com os entrevistados? Também há necessidades embutidas de duplo efeito em uma única questão. Então, pessoal, quando a gente fala das questões, a gente tem que entender, as questões serão objetivas ou discursivas? Se for objetivas, quantas alternativas eu vou colocar? 3, 4, 5? Quantas assertivas tem em cada questão? 1, 2, 3? Nenhuma? Então fica aí essas questões para o entrevistado. O entrevistador, na hora que for montar o seu database, o seu banco aí do questionário, ele ficar atento. 4. Elaborar as questões de modo a superar a incapacidade ou a redundância para responder. É preciso observar se o entrevistado irá responder perguntas sobre as questões às quais não esteja informado. Ou seja, quando você aplica um questionário, como eu falei, você tem que ficar atento se o entrevistado ele tem a capacidade cognitiva, técnica e conhecimento, para responder aquelas questões. Porque dependendo da questão do questionário que você estiver passando, se a pessoa não tem capacidade para responder aquele questionário, então, exemplo, você coloca uma figura, um mapa, um diagrama, você coloca um desenho ali, a pessoa que está ali do outro lado, ela sabe o que é e sabe o que você quer através daquilo ali? Então, por isso é importante, quando disponibilizar o seu questionário, você vê aí a questão da capacidade das pessoas em respondê-lo. Tá bom, pessoal? 5. Decidir sobre a estrutura das questões. O questionário pode ser estruturado. Serve para determinar o conjunto de respostas e formatos. Pode ser de múltipla escolha, com várias alternativas de resposta, de apenas 2 escolhas ou mais. Pode ser também não estruturado. Questões abertas, permitindo ao entrevistado responder com as suas próprias palavras e expressar opiniões sem respostas limitadas e alternativas pré-definidas. Então você vê que as estruturas das questões aqui está dentro daquilo que eu acabei de falar. O questionário ele vai ser objetivo? Sim. Ele é obrigatório? Preencher ou pode deixar em branco? Quantas alternativas? E se for discursiva? Quantas linhas ele precisa responder? Ele pode deixar em branco? Então essa estrutura das questões também ajuda o entrevistado na hora da resposta. Tá? 6, pessoal, determinar o texto das questões. As questões devem ser fáceis de serem compreendidas pelo entrevistado, e elaborada com palavras simples. São 5 as diretrizes para a correta elaboração dos textos para as questões. Determinar o assunto, utilizar palavras comuns, evitar palavras de duplo sentido, evitar questões que induzam a resposta, utilizar afirmações positivas e negativas. Então, pessoal, você vê que a linguagem para o entrevistado tem que ser uma linguagem comum, usual, corriqueira, de fácil entendimento. 7. Organizar as questões de modo adequado. O pesquisador deve preparar questões de abertura que informem o tipo de informação desejada, que determinem o nível de dificuldade da questão e o efeito das questões subsequentes. Uma boa pedida é organizar as questões de forma lógica e por tópicos. Então aqui, antes do entrevistado ele começar a responder as questões, ele está recebendo aqui do entrevistador, do pesquisador, o preparo, ou seja, está recebendo informações que são desejadas, justamente para ele entender o que virá pela frente. Tá, pessoal? É como se fosse um pré-questionário. 8. Estabelecer o aspecto visual. Quando eu falo do aspecto visual, pessoal, estou falando do formato, do espaçamento, da fonte, do tamanho da fonte, o posicionamento das questões, das perguntas. Tudo isso faz um diferencial danado. Principalmente enumerar as questões, enumerar as alternativas, para que tudo fique bem formatado e fácil o visual, facilite o visual por parte do entrevistado. 9. Reproduzir o questionário. A qualidade do papel, a impressão do questionário pode afetar positivamente ou também negativamente a coleta de dados. Então deve-se evitar separar uma pergunta entre uma página e outra, para que o entrevistado não se confunda. Então, pessoal, na hora de aplicar o questionário, é importante você visualizar, se você vai aplicar ele pessoalmente, se as questões, a impressão foi feita de forma adequada, se está de fácil a leitura, se não há ali nenhum entrave
para que a pessoa possa ler e entender o que está em mãos. Assim também virtual. Virtual ainda mais esse cuidado, porque você não estará presente na hora da pesquisa, a pessoa irá fazer de forma autônoma. Então você tem que tomar todos os cuidados em relação na hora de reproduzir esse questionário. 10. Pré-testar o questionário. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Significa aplicar o questionário a nível de teste, em uma amostra pequena de entrevistados. Então você pega ali 4, 5 questionários e aplica para alguém de cunho familiar mesmo, para que você possa ouvir deles o que eles sentiram, né? Qual foi o tato deles com esse questionário. E ouvir atentamente quais são as informações para que você possa adequar posteriormente. Então, pessoal, está aí os 10 passo a passo aí foi feito aqui para você montar um bom questionário aí, tá bom? O próximo instrumento, pessoal, é a entrevista. Então, a entrevista, pessoal, nada mais é do que uma conversa, né, um diálogo entre duas ou mais pessoas, né, e a ideia inicial é o entrevistador ele conseguir as informações com o público a qual está sendo entrevistado. Rosa e Arnold, de 2014, eles estabeleceram aí um roteiro, né, para que você possa montar uma boa entrevista. Vamos a eles. Primeira etapa, histórico e objetivos. Etapa para discutir os procedimentos, explicando-as de forma detalhada, enfatizar a importância dos questionários e verificar os objetivos a que se pretende alcançar com os resultados da pesquisa. Ou seja, nesse primeiro momento, antes de iniciar a pesquisa em si, você vai preparar o grupo ou a pessoa para que ela saiba do que ela está participando, de forma bem relaxada, de forma bem íntegra, para que ela possa ali, a partir de então, saber como participar da entrevista. Segundo passo, critérios para a seleção dos entrevistados. Aqui devem ser descritas as condições dos entrevistados escolhidos para a pesquisa, os quais serão escolhidos caso se enquadrem na descrição das metas e dos objetivos propostos para a entrevista. Então aqui, pessoal, como eu falei, existe um enquadramento, existe aqui uma descrição para que você possa alcançar alguém para a entrevista. Essa entrevista é aberta a todos? Existe ali algumas limitações. Então, exemplo, vamos dizer que eu quero fazer uma pesquisa junto aos professores da rede pública de ensino sobre a qualidade do material escolar utilizado. Então, eu não vou poder pesquisar para todo mundo, eu vou ter que me atentar apenas ao grupo de professores que lecionam no ensino público. Percebam a limitação? Então, aqui eu criei um critério de seleção dos meus entrevistados. Tá? Terceira etapa, aspectos psicológicos e emocionais na conduta da entrevista. Deve-se levar o entrevistado a sentir-se lisonjeado pelo reconhecimento e atenção do entrevistador à sua identidade, pela disposição em ouvi-lo e por registrar seus depoimentos. A entrevista deve ser um meio de troca e não um processo de apropriação do outro. Né? Então você vê que eu não posso perguntar uma coisa esperando a resposta que eu quero ouvir. Eu tenho que deixar a pessoa livre, leve, à vontade, sabendo que a importância dela para que aconteça a entrevista é fundamental. Quarta etapa, análise e avaliação dos dados obtidos. É a etapa mais valiosa da entrevista, pois a avaliação dos dados é parte integrante dos resultados alcançados. O pesquisador deve conhecer os critérios metodológicos adequados e saber aplicá-los para avaliar os dados obtidos. Quinto, a avaliação dos resultados. Depois de tabular os dados e transformá-los em informações, é hora do entrevistador avaliar os resultados da entrevista, fazendo valer seus méritos na aplicação e do seu discernimento e na distinção da emoção e da razão. Então, pessoal, falamos um pouquinho sobre entrevista aí e vamos entrar agora no último instrumento, que é a observação. Tá? Só quando eu falo de observação, eu estou falando que é uma técnica que faz uso dos sentidos para a apreensão de determinados aspectos da realidade. Ela consiste em ver, ouvir e examinar os fatos, os fenômenos que se pretende investigar. A técnica da observação, ela desempenha importante papel no contexto da descoberta e obriga o investigador a ter um contato mais próximo com o objeto de estudo. Então, existem 3 técnicas de observação, pessoal. Simples ou a sistemática. O pesquisador observa espontaneamente a situação estudada em relação ao modo que os fatos ocorrem, tendo determinado controle sobre dados que obtém.
O segundo método de observação é sistemática não participante, conhecida como uma observação passiva, quando o observador permanece desintegrado de um grupo, ou seja, presencia o fato, mas não tem participação dele. Então você vê, pessoal, que nos dois casos aqui, o primeiro, o pesquisador ele observa a situação, ele faz parte do caso, né, e inclusive controla o que está acontecendo ali no grupo de observado, ou no objeto observado. No segundo, não. Ele é um elemento totalmente passivo, como se não tivesse ali, né, como se fosse realmente ali um juiz de futebol no meio dos jogadores, apenas observando o jogo e atento ao que está acontecendo. E a terceira técnica é o participante. O observador se insere até determinado ponto da população pesquisada, com o intuito de ter a confiança do grupo e mostrar a importância da investigação. Então, pessoal, falamos aí bastante, né, sobre os instrumentos. Cada um deles tem a sua importância, tem a sua aplicação. É importante você conhecer cada um deles, como também os objetivos de cada um, para que você possa ter aí uma boa instrumentação e uma boa aplicação dessas ferramentas, tá bom? Espero ter contribuído aí nessa aula, pessoal, nessa conversa. Qualquer dúvida você pode procurar lá no fórum de dúvidas e conte comigo aí para tudo. Um forte abraço, pessoal. Valeu!